Olá, paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui mais uma vez e eu sou grata a Deus por esta oportunidade e porque você também está aqui no meu canal. Fico feliz por cada comentário carinhoso dos irmãos e por os irmãos que têm orado por mim, pelo meu ministério. Que Deus também abençoe você neste ministério maravilhoso que é o Ministério da Palavra de Deus. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. E hoje na lição de número 8, nós vamos aprender que a nossa luta, ela não é contra a carne. Nós vamos aprender que a nossa luta, ela não é contra o sangue. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Fique comigo até o final desta aula e eu tenho certeza que juntos nós vamos aprender mais um pouco da Palavra de Deus. E o livro sugerido hoje para a nossa lição é a carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Éfeso. São apenas 6 capítulos e eu te aconselho que leia esses 6 capítulos para que você possa aprender mais da Palavra de Deus e também para que você possa ter mais comunhão com este assunto que nós vamos falar hoje. É uma carta maravilhosa que o apóstolo Paulo escreveu para estes irmãos que estavam naquela igreja na cidade de Éfeso. Nós já sabemos que nós estamos em uma batalha espiritual, onde nós não lutamos contra pessoas, nós não lutamos contra governos, nós não lutamos contra políticos. A nossa luta é contra o diabo e o seu exército de demônios. Mas nós vamos aprender nesta luta, nós vamos aprender que nesta batalha, não somos nós que ditamos as regras, não somos nós que escolhemos as armas que eu quero lutar. O uniforme que nós temos para este grande combate, ele não é meu, esse uniforme também, ele não é seu. Nós vamos aprender que as armas que nós combatemos, elas também não são nossas. As regras que nós usamos, elas também não são nossas. As estratégias que nós lutamos, elas também não são nossas. A sabedoria para vencer esta batalha, ela não é humana. É uma sabedoria que vem de Deus. São estratégias que partem de Deus. Jesus Cristo, ele disse aos seus discípulos e também ficou para nós, que ele ia estabelecer a sua igreja sobre ele, que é a rocha inabalável. E que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Jesus Cristo, ele é a rocha inabalável. Está registrado em Mateus capítulo 16, versículo 18. O que representam estas portas? Estas portas, elas representam o inimigo de nossas almas. Elas representam o inimigo do reino dos céus. Ele representa a totalidade de demônios que lutam sem tréguas para destruir a igreja de Jesus Cristo. Nós não estamos falando de uma igreja local. Nós não estamos falando de crentes, membros de uma igreja, de crentes como pessoa. Pois infelizmente nós temos visto pessoas e igrejas sendo desmoralizadas por causa da imoralidade e por causa da perversão. Tem cedido às tentações e tem sido causa de escândalo no nosso mundo. Aqui Jesus Cristo está falando da igreja invisível. É sobre esta igreja que as portas do inferno, elas não prevalecerão. Pois sempre, Jesus estava dizendo para nós, sempre haverá um remanescente de crentes e de igrejas. Sempre existirá em todas as gerações um povo que não cederá
as tentações. E sobre esta igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Mesmo que haja infiltrado no meio deles apóstatas, crentes mornos e imorais, mesmo que estas coisas estiverem dentro de nossas igrejas, haverá um remanescente que sempre adorará a Deus, e se portará de acordo com a palavra de Deus. A igreja de Jesus Cristo, mesmo em meio a toda esta batalha, em todos esses conflitos, em meio a tanta perseguição, a igreja de Jesus Cristo, ela não será destruída. Muitos, e Deus queira que nós possamos fazer parte deste exército, muitos permanecerão fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, como vencer essa batalha espiritual que não tem trégua. O inimigo de nossas almas, ele não dá trégua para a igreja de Jesus Cristo. O nosso texto áureo, Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 10 e no versículo 4, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nós não confiamos em nós mesmos, mas em Deus, pois todo o poder para vencermos esta batalha, ela emana de Deus. Paulo, ele não era diferente de nós. Ele tinha as mesmas fraquezas que nós temos. Talvez muitas pessoas podem olhar para a vida do apóstolo Paulo e achar que ele era um super-homem. Não, ele era dotado das mesmas fraquezas que nós somos dotados hoje na atualidade. Mas o segredo do apóstolo Paulo é que ele não militava segundo a carne, não com sabedoria humana, e ele não dependia da força física ou da sua coragem. O apóstolo Paulo, ele dependia de Deus. Jesus, ele deu poder aos discípulos. Quando nós lemos lá na missão dos 70, Jesus deu poder para eles. E esse poder foi estendido para a igreja desta geração. E ele deu poder para aquela igreja, para aqueles discípulos, para eles pisarem serpentes e escorpiões. Quando Jesus está dizendo isso, ele está falando da pior classe de demônios. E toda força do inimigo. Está em Lucas, capítulo 10, versículo 19. O que nós precisamos aprender é tomar posse destas armas espirituais que Jesus nos capacitou. Tomar posse deste poder que Jesus lá no passado, ele deu para a sua igreja e se estendeu de geração em geração. Nós precisamos conhecer que as armas são essas, poderosas em Deus. Hoje nós não vamos falar das armas, pois nós faremos isso na lição de número 9. Hoje nós falaremos onde é a guerra, contra quem nós lutamos e como permanecer firme para não sermos derrotados das investidas do inimigo de nossas almas. Esta carta aos Efésios, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, mais ou menos no ano 62 depois de Cristo. O portador desta carta foi o irmão Tíquico. No final da carta nós encontramos Paulo falando a respeito dele e que ele seria o portador desta carta. Esta carta é um dos picos mais elevados da revelação bíblica. Ela não é uma carta com objetivo de correção
aos crentes. Quando nós lemos do capítulo 1 ao capítulo 3, nós encontramos revelações maravilhosas a respeito do reino celestial. O tema desta carta é Cristo e sua igreja. Em Éfeso era onde havia o maior centro, de adoração da deusa Ártemis, ou também chamada de deusa Diana, ou Diana, conforme algumas traduções. Mas nós não vamos ter tempo aqui de estudar esta carta em apenas uma aula aos Efésios. E nem tampouco de falar das revelações maravilhosas encontradas nesta carta. E Paulo, ele fala aqui para aquela igreja, para aqueles irmãos que estavam naquela congregação, sobre a batalha espiritual. Mas o apóstolo Paulo, ele não abre um espaço para falar a respeito de Satanás, quem ele era, de onde ele veio. O objetivo dele é fortalecer aqueles crentes para que eles conhecessem de fato de que batalha espiritual era essa que ele estava falando, quais as armas, de quem eram as armas e como eles poderiam vencer esta batalha espiritual travada anos a fio pela igreja. Ele vai falar onde esta luta ela acontece, como ela acontece. Essa luta, essa batalha espiritual, ela não acontece aqui no mundo físico. Ela acontece no mundo espiritual. Mesmo que as consequências desta batalha seja aqui no nosso mundo material, seja aqui no nosso mundo físico. E hoje, por meio de uma perspectiva materialista de vida, a teologia da prosperidade, ela se infiltrou em nossas igrejas e o inimigo usa disto para corromper os irmãos, para corromper as igrejas, para corromper os grandes líderes. E por causa disso, dessa perspectiva material que a maioria de nós temos, ele quer nos tirar, cegar os nossos olhos espirituais da perspectiva espiritual, de centrar os nossos pensamentos e o nosso coração nas coisas celestiais. Há um mundo espiritual por trás do material. Infelizmente, muitas pessoas acreditam que existe só este plano, este mundo visível, este mundo material, e agora, nós não podemos ver com os nossos olhos carnais, com os nossos olhos físicos, mas existe um mundo invisível onde está sendo travada uma batalha espiritual e onde o troféu são as nossas almas. O desejo do inimigo é nos tirar da presença de Deus. E Paulo, ele vai dizer para aquela igreja e diz para nós também: vocês precisam conhecer as ciladas do maligno, porque ele ainda continua fazendo estragos no meio do povo de Deus. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre a inclusão do tema final da epístola. Nós vamos entender por que Paulo incluiu isso lá no finalzinho da sua carta. Paulo estava dizendo para eles: olha, não terminou ainda, continua. Depois de tudo que nós aprendemos, que eu falei para vocês a respeito das verdades celestiais, as coisas não terminam aí, ainda continua. E Paulo então vai ensinar para aquela igreja e ensina para nós como deve ser a nossa vida espiritual. Como é que nós devemos combater contra o reino das trevas. Paulo fala que nós somos abençoados com bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Paulo, ele fala da nossa eleição e da nossa predestinação para a salvação. O apóstolo, ele fala da salvação pela graça aqui também nesta carta. Paulo também, ele fala que na cruz Jesus uniu
os dois povos e fazendo deles apenas um. Judeus e gentios formam agora a igreja de Jesus Cristo. Paulo também aqui nessa carta, ele fala sobre os ministérios da igreja, ele vai falar sobre a unidade da igreja, ele fala a respeito da santidade, ele fala a respeito de nós sermos imitadores de Deus, ele fala dos deveres domésticos e também ele fala da armadura de Deus. Não é a nossa armadura, mas é a armadura de Deus que está à nossa disposição. Então leia esses 6 capítulos. No versículo 10 do capítulo 6, Paulo ele diz: no demais, entre aspas, ou quanto ao mais. São expressões que o apóstolo ele usa em algumas das suas cartas. Em Coríntios, ele também usa esta expressão, e não somente aqui aos Efésios. Paulo, o que ele quer dizer com esse tema final da sua epístola? Paulo ele quer dizer, depois de vocês conhecerem todas estas verdades, não estou terminando a carta. Paulo não estava terminando a carta. Tinha mais coisas para falar, mas ele faz esta inclusão. Ele fala, olha, depois de eu falar todas essas verdades espirituais para vocês, qual é a posição de vocês no reino dos céus? Onde vocês foram colocados e onde e como nós estamos protegidos, né, debaixo da proteção divina? Resta-me apenas dizer a vocês, fortaleçam no Senhor. Não confie em vocês, confie na força que vem de Deus. Confie não na sua sabedoria, mas confie na sabedoria que vem de Deus. Vocês não vencerão com as suas armas e muito menos com a sua força. Jesus Cristo, ele já venceu o diabo lá na cruz do Calvário. Jesus, ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. Jesus agora ele está sentado à direita de Deus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Jesus está acima de tudo e de todos e de todo nome que se nomeia aqui na face da terra. Está registrado em Efésios capítulo 1, versículo 19 ao 21. E Paulo está dizendo para eles, e depois do novo nascimento, nós fomos vivificados com Cristo e Ele, Jesus Cristo, por causa disso, Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas estamos assentados nas regiões celestiais e ainda continuamos combatendo? Sim, foi o que o apóstolo Paulo disse. Nós estamos assentados nas regiões celestiais, mas a luta não acabou. Esta luta será até quando Jesus voltar outra vez em poder e grande glória para destruir as forças satânicas. E aí, de vez, ele irá aniquilar a Satanás. Então, Paulo está dizendo, precisamos ser vigilantes, sóbrios, revestidos e fortalecidos em Deus. No segundo ponto, fortalecei-vos. Eles não eram fortes totalmente. Então Paulo está dizendo, vocês precisam se fortalecer. Nós somos convocados a ser fortes em Deus. Jesus Cristo, ele disse, sem mim, sem Ele, sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Está em João capítulo 15, no versículo 5. Paulo escreve, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Entendemos agora porque também o apóstolo Paulo, ele escreveu, entre aspas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Toda força, ela vem de Deus, ela emana de Deus. E nós precisamos nos fortalecer nele, em Cristo.
Filipenses capítulo 4, versículo 13, está escrito este versículo. Aqui, nesta passagem, onde Paulo fala que nós precisamos fortalecer na força do seu poder, da impressão de redundância, né? Aqui é usada uma figura de linguagem chamada pleonasmo, que é uma redundância no âmbito de palavras. Isso faz o quê em minha fala, em uma frase? Ela confere mais poder, era isso que Paulo estava dizendo, confere mais poder ao que está sendo falado. Vamos entender melhor com outros exemplos que eu vou trazer aqui. Ele via tudo com seus próprios olhos, não precisava dizer seus olhos. Ou vou descer lá embaixo. Parece uma redundância, mas é para conferir mais poder ao que está sendo falado. Paulo está reforçando o poder de Jesus que provém do Espírito Santo. Nós vivemos em uma zona de guerra. Eu, você, estamos sempre sendo atacados pelo diabo e seus anjos. Todos os dias nós somos desafiados a ceder, a pecar contra Deus, a transgredir as leis de Deus. Paulo, então, para que os efésios entendessem, ele emprega uma linguagem de guerra. E em todo o Novo Testamento, nós vamos encontrar esta linguagem de guerra. O próprio Deus, ele é chamado de Senhor dos Exércitos. E Paulo, então, nos diz que todo o nosso equipamento para esta batalha é a armadura de Deus. Nesta batalha, não tem como nós pedirmos um cessar-fogo. Não tem como eu colocar uma bandeira branca e pedir trégua. Não tem como. O inimigo de nossas almas, ele não dá trégua. Não tem cessar-fogo com ele. É uma luta até o fim dos tempos. Enquanto aqui nós vivermos, nós vamos travar esta batalha espiritual. O Senhor, ele é o nosso aliado poderoso, onipotente. Satanás, ele não é onipotente, mas ele é um inimigo real e poderoso. Nós não o atacamos. Nós não perseguimos o inimigo e nem adotamos ações de ataques. Mas nós precisamos permanecermos firmes contra o inimigo, contra as investidas dele. Nós precisamos defender o nosso próprio território. Paulo está dizendo para nós o seguinte: seja capacitado pelo Senhor e pela força do seu poder. Não é com sabedoria humana, não é porque eu sou inteligente, sou graduado em quantos cursos, sou um poliglota. Não, o inimigo não tem medo dessas coisas. Mas Paulo está dizendo, olha, fortalecei-vos na força e no poder do nosso Senhor. Nós precisamos estar capacitados pelo Senhor, não pelas minhas experiências. Você pode ser um ótimo estrategista de guerra, entender de armas, mas para combater e estarmos salvos nesta batalha espiritual, Paulo diz, fortalecei-vos pelo poder, na força que há do Senhor. No terceiro ponto, o emprego da figura de linguagem. A Bíblia toda, ela fala a respeito de figuras de linguagem, não é aula de português, mas nós precisamos entender um pouco para nós sabermos de fato o que as cartas estão falando para nós hoje. Aqui Paulo faz repetições de palavras. Esta figura de linguagem chamada anáfora, ela tem o propósito de enfatizar o termo e tornar mais expressivo a mensagem. E Paulo também, ele quer demonstrar que os demônios são organizados
né, quando ele diz que a nossa luta é contra as potestades, contra o diabo. Ele vai repetindo a palavra contra. Para quê? Para enfatizar o termo, que nós estamos lutando contra demônios, contra forças organizadas e que têm hierarquia e que não agem apenas em algumas áreas. Muitas pessoas acham que eles agem apenas na área do homicídio e da prostituição ou só na área do suicídio. Não, ele age em todas as áreas. Ele não brinca, é uma batalha e ele atacará todos os pontos, principalmente aqueles que uma pessoa se encontrar vulnerável. Nós precisamos conhecer a provisão de Deus, que Deus tem para nós, tem provisão. Deus tem tudo à nossa disposição, mas eu preciso conhecer que armas são essas que estão à nossa disposição. Eu preciso conhecer quais são as estratégias e ciladas do inimigo para as nossas vidas. Eu preciso conhecer a provisão de Deus para que possamos vencer esta batalha. As nossas armas, elas também são espirituais em Deus. Oração e palavra. Sem elas, nós não vencemos nenhuma batalha espiritual. Somente podemos vencer com o poder de Cristo. Nós não somos fortes o suficientes, mas Deus, ele é todo poderoso e é nele que nós precisamos fortificar e nos fortalecer. No segundo tópico, nós vamos falar sobre a dependência de Deus. É a necessidade que nós temos de proteção, da proteção divina. Estarmos debaixo das potentes mãos de Deus. E nós precisamos aprender a depender de Deus. Tudo que vamos fazer, precisamos buscar orientação divina. E nesta batalha espiritual, muito mais. Não pode haver vitória sem a ajuda de Deus. Ninguém vencerá se não tiver a ajuda de Deus. Quem é que pode enfrentar os demônios sozinhos? Ninguém. Sem a ajuda de Deus, ninguém. A ajuda de Deus é primordial nesta batalha. Somente diante de Jesus, eles não têm poder. Nós já aprendemos em algumas lições. Está em Marcos capítulo 1, versículo 23 ao 26, e também no capítulo 3, do versículo 11, onde nós encontramos por diversas vezes no Novo Testamento, eles, os demônios, se rendendo diante do poder de Jesus e pedindo autorização para se fazer algo certo, para se fazer algo ou não. Eles têm que pedir permissão a Jesus, mas nós precisamos depender de Deus. Nós não podemos ousar desafiar o poder das trevas. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós não podemos lutar contra as pessoas. O diabo as usa para atrapalhar e atrapalhar o reino dos céus. Assim como ele quer atrapalhar a nossa vida, ele também quer atrapalhar o crescimento do reino de Deus. Nós não lutamos contra carne e sangue. E muitas das vezes nós nos encontramos lutando com pessoas. E aqui Paulo está dizendo, a nossa luta não é contra pessoas. Esse carne e sangue aqui está afirmando para nós que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra o espírito que atua nos filhos da desobediência. Está em Efésios capítulo 2, versículo 2. Para combater o inimigo espiritual, somente com armas espirituais. Nós temos 2 exemplos na Bíblia de pessoas
que combateram com suas armas e não tiveram vitória. Eu achei maravilhoso este exemplo aqui que eu encontrei num comentário. E eles lutaram contra pessoas e não se deram bem. Moisés, quando matou um egípcio, ele estava lutando contra pessoas. Está em Atos capítulo 7, versículo 23 ao 29. Pedro também no Getsêmani, quando ele usou a sua espada, tentando derrotar o inimigo. Está em Mateus capítulo 26, versículo 51. Às vezes, nós nos encontramos lutando contra filhos, irmãos, nossos cônjuges, amigos, vizinhos e tantas outras pessoas. Nós não podemos perder o nosso olhar de Deus, de nos fortalecer nele. Segundo, o revestimento da completa armadura de Deus. O revestimento da completa armadura de Deus. O que é revestimento? Revestimento significa vestir novamente ou vestir por cima de uma outra roupa que nós já temos. Assim eram os soldados. Além da sua roupa comum, que eles usavam por baixo daquele uniforme, eles vestiam outra roupa por cima, de material resistente, para não serem atingidos ou serem feridos em uma batalha. Então Paulo aconselha: vistam toda a armadura de Deus. Ele apresenta o novo guarda-roupa do crente. A nossa preocupação primordial é dessa vestimenta, é vestir essa farda de guerra, é nos equipar com essa armadura que vem de Deus. Nós recebemos, quando nós aceitamos a Cristo e participamos do novo nascimento, nós recebemos um traje de guerra, porque nós vamos entrar em uma batalha espiritual. E o uso deste uniforme nos capacita a vencer em dias de conflito. E dia após dia, nós precisamos estar firmes na mesma posição, pois a guerra, ela não terminará tão cedo. Nós devemos nos separar deste mundo pecaminoso, rejeitar as obras infrutíferas das trevas. Está em Romanos capítulo 13, versículo 12. Essa armadura que nós vestimos, ela não é nossa, ela pertence a Deus. Não somente porque Ele nos dá, mas também a própria armadura que o próprio Messias vestiu. Está em Isaías capítulo 11, versículo 4 e 5. E também o próprio Deus, Ele tem essa armadura. Está em Isaías capítulo 59, versículo 17. Deus, Ele fornece a armadura. Mas a responsabilidade de nos mantermos dentro dela é nossa. Nós não podemos ter a ilusão que podemos descansar um pouco e não vigiar, e por um pouco de tempo eu posso descansar dessa armadura. Não, os ataques, eles nunca cessarão. E foi destes textos de Isaías que o apóstolo Paulo tirou estas frases a respeito da armadura de Deus, de onde ele retirou parte dos seus conselhos para a igreja em Éfeso. Como nós combateremos se não conhecermos as estratégias do inimigo? Paulo, ele escreve em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, que nós não podemos ignorar os ardis do maligno. Nós precisamos conhecer as estratégias que ele usa. Ele usa métodos, isto é, ele tem ciladas, armadilhas colocadas ao nosso redor sempre. Não podemos dar lugar a ele. Nós não podemos deixar brechas. Está em Efésios capítulo 4,
versículo 27. Quais são algumas das estratégias dele? A tentação, a divisão, a acusação, a perseguição, a decepção. Ele aproveita de relações estremecidas, de desentendimento dentro da igreja, para colocar as suas armadilhas. E também pode ser uma luta comigo mesma, uma batalha pelas minhas escolhas, uma guerra entre a carne e o espírito, e um se opõe ao outro. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Por isso nós devemos andar em espírito, para não cumprirmos os desejos da carne. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 16. O nosso terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre contra os poderes das trevas. No primeiro ponto, carne e sangue. Nós já falamos um pouquinho a respeito disso. A nossa luta, ela não é contra pessoas. Carne e sangue fala de pessoas. E, às vezes, nos encontramos lutando contra pessoas. Este termo carne e sangue, ele aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. Aqui, em Efésios, também em Mateus, capítulo 16, versículo 17, quando Pedro, pelo Espírito Santo de Deus, revelou que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E Jesus diz para ele, então, que não foi carne e sangue que revelou a ele essas verdades. E em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 também, onde Paulo afirma que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Nós devemos perceber a atuação do maligno e como ele usa as pessoas para nos atingir. Precisamos sempre estar vigilantes. Segundo ponto, os principados e potestades. Aqui nós vamos falar sobre quem são eles e as hierarquias, destes demônios. Os principados e potestades, quem são eles? Eles são investidos de poder, há uma hierarquia entre eles, eles não são desorganizados, eles são os governantes espirituais do mundo, e Paulo menciona 4 categorias entre eles. Principados, irmãos, eu quero deixar bem claro aqui que eu não sei falar hebraico e nem grego. E estou tentando aprender o inglês. Mas eu vou falar aqui, os irmãos vão entender. Vou deixar escrito aqui também como se escreve no hebraico, a tradução do hebraico. Então, principados, archai. E se tiver algum irmão aí que sabe falar hebraico, pode falar a tradução para nós aí nos comentários, que na próxima aula eu comento aqui com os irmãos. São espíritos malignos, poderosos, que mantêm os territórios que eles foram confiados. Lembram de Daniel 10, que nós estudamos sobre isso, quando nós falamos sobre mapeamento territorial, mapeamento espiritual. O que são potestades? Potestade pode se referir àqueles espíritos malignos, poderosos, que recebem autoridade de Satanás para presidir sobre todas as estruturas pecadoras do mundo. Nós sabemos que há pouco tempo eles estavam governando nosso país, por intermédio das leis criadas por homens e mulheres que eram usados por essas potestades, chamando as verdades de Deus de mentira. Príncipes das trevas, quem são eles? Significa literalmente governantes do mundo que, ao lado de Satanás, governam sobre a atual ordem mundial organizada em rebelião contra Deus. Aqui, neste texto, não está se tratando de Satanás, o príncipe do mundo, o Deus deste século. Nós sabemos que ele é o chefe, ele é o maioral,
entre todos eles, e é ele que governa os demais demônios. Está em João capítulo 12, versículo 31, capítulo 14, versículo 30, e também Mateus capítulo 12, versículo 24. Paulo aqui, ele não usa o termo archon, e sim cosmocrator, no plural. Eu vou deixar esses nomes escritos aqui. Hostes espirituais da maldade. Quando ele deixou escrito no plural, estava se referindo a uma classe de príncipes, de demônios, né, que recebem poder de Satanás, que é o maioral. Aqui Paulo não está falando a respeito do príncipe, do maioral dos demônios. Hostes espirituais da maldade. Pode ser todos os poderosos espíritos malignos ou uma vasta categoria de demônios de uma classe inferior que servem os propósitos iníquos de Satanás para a destruição geral e para manter homens e mulheres na escravidão do pecado. Quando Paulo ele usa a expressão contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, ele não está falando do céu onde Deus está, onde Cristo está assentado à direita de Deus, ou onde os salvos também estão assentados, ou onde habitam os anjos. Paulo aqui ele está se referindo à esfera espiritual invisível em contraste com o mundo visível, a dimensão material visível. Ele está falando a respeito disso. E nós encontramos também essas mesmas palavras, potestades, principados, se referindo à classe dos anjos celestiais, que está em Romanos capítulo 8, versículo 38 e Colossenses capítulo 2, versículo 15. Isso está falando da hierarquia dos anjos celestiais, que nós também já estudamos a respeito disso. Eles são investidos de poder e pode também se referir a governos e autoridades terrenas. Nós podemos encontrar este termo também falando dos governos terrenos. Mesmo sendo atacados, nós precisamos nos manter firme. Nós precisamos nos manter em nossa posição. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou desta aula, dá um curtir aqui. Se você não é inscrito no meu canal ainda, se inscreva. Ajude meu canal a crescer. E eu quero agradecer a todos os irmãos que têm curtido as minhas aulas. Você que se inscreveu no meu canal, Deus te abençoe grandemente. E eu quero mandar aqui um abraço para os nossos irmãos e as nossas irmãs. Antes eu quero mandar um abraço para todos os irmãos que têm comentado aqui nas minhas aulas, têm mandado abraço, têm orado por mim, que Deus também continue abençoando a vida de vocês. Eu quero mandar para a nossa irmã Ruth Marques, da Assembleia de Deus de São Gonçalo dos Campos, na Bahia. Também para a nossa irmã Isabel, de Salvador. Rita Evânia, da Assembleia de Deus de Pernambuco, no Recife. O nosso presbítero Romildo, da Assembleia de Deus de Boston, nos Estados Unidos. Irmão, um abraço. Que bom que as minhas aulas têm chegado até aí. Deus te abençoe também por ter comentado aqui no meu canal. Também o nosso irmão Valdemir de Goiatuba, Goiás. Nosso irmão Francisco Filho, da Assembleia de Deus de São Paulo, da capital. Para Rose Souza, da Igreja Batista Moriá, em Maceió. Nosso irmão Everton, de Teixeira de Freitas, da Bahia. Nossa irmã Gláucia Gomes, do Brejão, da Caatinga. Para nossa irmã Janete, da Igreja Boas Novas de Alegria, de São Paulo. O nosso irmão diácono Otacílio Martins, do Vale Cantado, Vila Velha, Espírito Santo, está sempre aqui. Obrigado, irmão Otacílio, por estar sempre aqui. Também o nosso irmão Wellington Freire, de Porto Velho, Roraima.
Nosso irmão Luiz Barros, da Assembleia de Deus, Centro Cristão Internacional de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Também um abraço para nossa irmã Leoni Dias, da Assembleia de Deus de Sarcedo, Belo Horizonte, bem aqui pertinho de nós. Se não tiver certo, me corrija a pronúncia. Também o nosso irmão Erinaldo Sena, da Assembleia de Deus da Congregação da Filadélfia, em Pacajá, no Pará. Um abraço aí para todos os irmãos. Para Adriana Lima, de Afonso, Jardim Camargo, Itaim, São Paulo. Nosso irmão pastor Adailson Braga. Também para nossa irmã Alba, que o abraço não foi dado na aula passada, de Usina Barra, de Pernambuco. Nosso irmão Antônio Carlos, de Cruz das Almas, da Bahia. Fica aqui um abraço para todos os irmãos. E eu te aguardo aqui na nossa lição de número 9, se Deus assim nos permitir, então. I never made it.